Vamos agora falar sobre o projeto de lei que prevê a taxação das compras internacionais de até $50. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora aguarda apenas a sanção do presidente Lula. Bora falar sobre isso com a Débora Oliveira. Débora está de volta. Débora, a sanção é dada como certa porque fechou aquela alíquota depois daquele acordo de 20% de taxação das compras internacionais de até $50. E o que a gente observou, Débora, é que a partir do momento em que esse tema ganhou destaque, que as discussões em torno da taxação começaram, houve uma corrida. Muita gente foi para esses sites internacionais para antecipar muitas compras, justamente porque muita gente sabia que o valor ia ficar maior. Isso é fato, viu, Carol? Nas últimas 2 semanas, eu tenho ouvido de várias pessoas assim que estão aproveitando esse período para poder conseguir efetivar suas compras, correndo ali, tentando escapar de alguma forma dessa nova taxação que vai surgir agora de 20%. Lembrando que não é apenas 20%, a gente já tinha 17% sendo pagos no imposto estadual. Agora, Carol, mesmo com essa corrida contra o tempo, isso ainda não deve chegar perto do que a gente tinha lá atrás, antes do remessa conforme, antes da instauração desses 17% que a gente já vinha pagando desde o final do ano passado. Para isso, eu trouxe aqui alguns números para poder a gente entender do porquê que com mais 20% sendo pagos de imposto, a gente deve ver uma queda cada vez maior nessas remessas, nessas compras internacionais, porque ninguém quer pagar mais caro. Esse é o fato, Carol. Então, o que acontece? Aqui, só para poder a gente ter uma ideia, tem um levantamento que é feito um balanço anual pela CNC, mostrando as compras internacionais junto com a Secretaria também de Comércio Exterior. E em 2023, a gente vinha seguindo a tendência dos anos anteriores, de cada vez mais compras internacionais crescendo absurdamente. Por isso, também cresceu a pressão do setor em cima do governo para poder vir com essa taxação que a gente está vendo agora. Em 2023, a gente tinha tido um aumento de 35% relacionados a 2022, mais de 10 mil categorias que vinham realmente crescendo muito, mas olha só o destaque. A moda feminina, ou seja, as famosas blusinhas que vinham realmente disparando muito na frente. De 2022 para 2023, um aumento de mais de 400% nas encomendas relacionadas somente à moda feminina. Depois a gente também teve um aumento de quase 400% de tapetes, lâmpadas de até 15 volts. Tapetes, pois é, ali entra nos utensílios domésticos, né? As lâmpadas também, porque acaba sendo um produto importado mais barato do que o que você encontra aqui no Brasil. Bebidas não alcoólicas também, que tinha tido um aumento de 163%, e brinquedos motorizados, porque acaba sendo mais barato comprar brinquedo lá da China do que aqueles que a gente compra aqui. Você tem filho, Carol muito bem sabe que brinquedo não é nada barato. Só que olha só, o que acontece? Quando a gente tem, em agosto do ano passado, a instauração do remessa conforme, que já era uma pressão e ali uma tentativa do governo de conseguir acompanhar mais de perto e ter mais transparência nessas encomendas internacionais, que a gente teve aqui, olha só, que a gente vai ver na próxima tela. Uma tendência de queda que começa a se instaurar nessas compras internacionais. Eu vou te mostrar por quê. Em agosto e setembro do ano passado, esse é um levantamento que a própria Receita Federal faz bimestral, tá? Agosto e setembro, quando começou o programa, a gente teve quase 38 milhões de encomendas internacionais vindo aqui para o Brasil. Certo? Aí a gente começa a ter uma queda. Outubro e novembro foi para 30 milhões. Aqui a gente tem um parâmetro um pouco maior, mas por quê? Dezembro, janeiro, dezembro, fim de ano. Natal. Então a gente tem um aumento realmente nesse período, é sazonal. Aí volta a cair novamente. 30 milhões. Ou seja, agora no final de junho, a gente deve ter mais uma comprovação de que essas compras internacionais, elas vêm seguindo em queda. O próprio ministro Fernando Haddad já falava sobre isso. E agora, com mais 20% de imposto, é que a gente deve ver esse número de encomendas internacionais realmente caindo mais. Lembrando, até $50, a gente vai ter agora uma taxa de 20% sendo cobrada em cima do valor dessa compra, além dos 17% do imposto estadual, que já vinha sendo cobrado aqui desde agosto. E aí, passou de $50, Carol, a gente tem uma taxação maior. De 60% em cima desse valor dessa compra. Inclusive, a discussão era exatamente essa. Qual seria a alíquota para essas compras de até $50? Porque havia uma demanda, principalmente por parte do varejo brasileiro, de que a alíquota também fosse de 60%. Então, chegaram, depois de muitas conversas, a um meio termo, que é essa alíquota de 20%, agora aprovada no Congresso, basta apenas a sanção do presidente Lula. E essa pressão, Carol, do varejo, é porque eles pagam muito mais impostos e, inclusive, imposto estadual, cada estado é um imposto diferente. O remessa conforme unificou para as encomendas internacionais, mas aí vinha a disparidade do mercado que não estava sendo competitivo por igual.
das compras nacionais às internacionais, né? Débora Oliveira, nossa analista de economia. Obrigada, Débora. Obrigada a você, Bom Carol. dia.